Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Sertão Notícia pela oportunidade, falar que é um portal muito consolidado, que já tem ali um bom repertório, principalmente no que se fala a questão de fatos e a realidade de quem mora e quem vive no Sertão Central e também no Ceará e como todo o Brasil, né? Gostaria também de falar que esse documentário ele teve um apoio do Sertão Notícia. Eu gostaria também de abraçar o nosso diretor-geral, o Ami Júnior, que foi uma das pessoas que fez com que isso fosse possível, concedendo apoio, concedendo um certo equipamento. Então, gostaria de deixar o meu agradecimento exclusivo e falar também que esse documentário ele vai estar sendo feito a sua estreia junto do documentário que está sendo exibido agora, através do YouTube da Ibis TV, um grupo de comunicação cultural e de produção audiovisual feito de forma 100% independente, onde ele abraça artistas da terra, onde ele abraça a necessidade de divulgar, a necessidade de mostrar os trabalhos de cada artista. Com a chegada da autarquia, ela chegou implementando aos poucos as medidas das pessoas, mas isso, de certo modo, não foi fácil, não chegou a ser fácil nem um pouco. Em relatos, né, do ex-prefeito Edmilson Júnior, a gente tem ali aquela noção de que ele fala de que para a pessoa usar um capacete era um negócio mais difícil do mundo, era uma coisa que, ao ser falado, usar um capacete, Ave Maria, o pessoal dava um pulo, né? Então, a gente coincide e conflita antes com agora, é uma novidade até para quem é de Quixeramobim e vai para outras cidades, ver uma pessoa que não tá usando capacete, tipo, é um espanto, né, de certo modo. Então, é nesse contexto em que a gente enquadra o documentário e já parte até para reflexão de estudos posteriores, de correlações de saber quem está chegando agora, quem está começando a estudar agora sobre o trânsito, é onde a gente pega esse documentário e tem essa noção de que o passado e o presente eles estão unidos para que uma tragédia não aconteça, para que as pessoas elas se sensibilizem em saber que a pressa ela não tem um valor a mais que a vida, em que a partir do momento em que você tem uma pressa, a sua escolha errada, ela está sempre ali propícia a causar um sinistro de trânsito, a causar um acidente que possa ceifar uma vida que tem muito a se descobrir ainda. Eu acho que a contribuição é exatamente você ter um documento histórico nesse formato audiovisual, um documentário em vídeo que fica para a posteridade. Ele pode, como foi colocado aqui pelo Fernando Ivo, ele pode no futuro servir de base para um outro trabalho desse tipo, uma releitura, o que foi que avançou. Nós produzimos esse documentário agora em 2026, então daqui a mais 20 anos, uma vez que a autarquia está completando 20 anos de existência este ano, então daqui a mais 20 pode ser feita uma releitura, o que é que avançou de 2026 para cá. Eu entendo que ele pode dar uma contribuição muito interessante, inclusive na questão da educação nas escolas. Fica disponibilizado desde já, quem quiser fazer uso do material não precisa nem pedir autorização, só fazer menção ali aos créditos de quem produziu, principalmente ao Kaique, né, que foi a pessoa que teve esse trabalho de formatar, de deixar com essa condição que nós apresentamos hoje aqui. A minha cabeça, mais a parte das ideias mesmo, eu fui a pessoa que idealizou. Esse documentário já estava pronto na minha cabeça há muito tempo, mas se eu não tivesse encontrado o Kaique, ele nunca se materializaria. Então, deixar aqui o nosso reconhecimento ao Kaique, aos demais parceiros, a produtora da qual você faz parte, ao Sertão é Notícia, ao pessoal da imprensa que veio nos prestigiar hoje. E a leitura sobre a importância do documentário a gente deixa para que a própria sociedade ela possa fazer, as pessoas vão ter a oportunidade de assistir. Quem não veio hoje aqui vai assistir no conforto da casa, pelo YouTube, na televisão da sala, do próprio celular. E que as pessoas possam ir deixando lá os seus comentários, nos dando um feedback, que isso também, em alguma medida, nos engrandece, vai servir para que a gente possa corrigir alguma coisa numa futura produção desse tipo, vai servir para que a gente otimize, vai servir para que a gente reveja, mas vai servir também para aqueles que considerarem que foi uma produção boa, que tem uma contribuição a dar, vai servir para que a gente entenda que foi um sacrifício que valeu a pena. E para a nova geração, para a geração futura, a gente precisa registrar esses momentos, precisa registrar essas pessoas para que se contem as histórias e não deixe as percepções das pessoas
morrer em decorrência a esses fatos. E a gente precisa sempre ter esses registros para que as gerações futuras e as gerações atuais também observem e entendam como era antes no nosso município. Que o trânsito chegou ao ponto que chegou hoje, a quantidade de veículos, as nossas vias, como tudo começou, quando foi lá no início, e o segmento que isso dá. O que acontecia antes, quais as dificuldades, e também para a gente projetar para o futuro, para que nos próximos anos a gente possa fazer com que o trânsito de Quixeramobim tenha uma fluidez e que os erros do passado possam corrigir e que no futuro a gente tenha só coisas boas relacionadas a essa questão do trânsito. Os nossos últimos 5 anos de crescimento, ele equivale a 20 anos anteriores daquilo que nós não tivemos. Então a gente traz essa reflexão para que nós possamos melhorar quanto à educação de trânsito e também para que nós possamos, para que as futuras gerações elas tenham a oportunidade de conhecer esse histórico do nosso trânsito e também nesse processo, um documentário também educativo, que faz com que a gente possa aprender de como é que nós possamos evoluir como cidadão e também de como é que nós possamos melhorar na condição de pedestre e na condição do trânsito da nossa cidade.